Irmãos, irmãs, boa noite, muito bem-vindos à Casa da Era de Luz, Casa Espírita que nós aqui militamos há mais de 35 anos. Ora, num bairro, no outro, mas como a nossa vida é transitória, nós também tivemos passagens aqui em Uberlândia transitoriamente. Deus sabe o porquê. Em cada cantinho, nós arrebanhamos os nossos companheiros de jornada. E aqui estamos, felizes e contentes por estar aqui nessa casa, com muita harmonia, com muito amor, para receber o nosso palestrante hoje, hein? Hoje é o palestrante Jefferson, que irá dissertar para nós sobre o argueiro e a trave no olho. Prestemos bastante atenção nessa mensagem. Levamos para o nosso espírito, porque nós sabemos que nós somos aqui nesse planeta espírito em matéria, mas muito transitório aqui nesse planeta. O que nós levamos daqui? Apenas os conhecimentos para o espírito que nos liberta. E vamos nos libertar de muitas coisas aqui que não tem proveito para o nosso espírito. Eu agradeço a todos, peço a Jesus que possa nos fortalecer, essa equipe de irmão Ismael, dando-nos a força, a coragem e, principalmente, a abertura do coração e da mente para nós, todos que aqui estamos presentes, levar os conhecimentos e colocar em prática. Quero aqui deixar também a vocês o convite para domingo. Nós temos aqui domingo nosso trabalho com muito amor, onde nós recebemos as pessoas para um trabalho de desobsessão, de orações, de música, de um ambiente muito harmônico, e isso faz bem ao nosso espírito, que nos alimenta e que nos dá motivação para continuar essa jornada terráquea. Convidamos a vocês para aqui estarem na parte da manhã, a começar às 8 horas da manhã, chegada. 10 horas já não é possível mais entrar. Então, atentamos bastante ao horário e vem aqui para vibrar conosco. Muita gente não sabe, mas é aqui que se processa também o hospital espiritual. Quando nós ali vamos atender, dar passe, às vezes nós recebemos mais. Quando nós estamos naquele círculo ali de pessoas pacientes, eles estão também ajudando com o seu fluido vital. Ajudando também. Imaginam vocês, quando entram aqui nesse pronto-socorro, estão também ajudando. Eu agradeço muito, porque aqui no domingo nós temos a colaboração de todas essas queridas amigas, essas abelhinhas que fazem o trabalho aqui de limpeza, de lavagem das garrafas, de muita união e alegria. Agora mesmo eu perguntei a um confrade, ele me disse, estou aqui em posição operante para trabalhar. E vamos trabalhar, não é mesmo? Que Jesus nos abençoe. Então, Jefferson é o palestrante da noite. Seja bem-vindo. Eu não vou fazer o Pai Nosso, porque me perguntaram se vão. Vou deixar para o Jefferson
essa tarefa de fazer o Pai Nosso agora e dar sequência na palestra da noite. Muito obrigada. Obrigado. Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês nessa noite de sexta, essa noite fresquinha. Deus nos abençoou com uma chuva calma, mansa, aquela que não preocupa ninguém, só traz alegria. E poder estar aqui, mais uma vez, para estudar o Evangelho de Jesus, junto com cada um aqui, para mim é uma dádiva maravilhosa. Porque, afinal, nós chegamos aqui, alguns com as ambições, outros com os desejos, alguns pode ser até sem saber o que veio fazer. Mas quando a gente sair, nós vamos estar todo mundo num só pensamento, de alegria, de gratidão, de tranquilidade, para enfrentar um fim de semana calmo, pacífico, das energias que brotaram aqui, que foram condensadas pelo coração de cada um em harmonia uns com os outros, e a gente vai levar isso para casa, para o fim de semana, para as nossas vidas e para toda a nossa família. Então, para a gente começar com essa paz e com a autorização do mais alto, eu queria convidar todos nós para que possamos, neste momento, falar um pouquinho com Jesus. Então, fiquem da maneira que vocês acharem mais confortável. A maneira mais confortável para vocês, tá? Seja de olhinho fechado, de olhinho aberto. O interessante é que nesse momento, tudo que vier ao nosso pensamento, a gente possa agradecer ao nosso cérebro por ter nos querido lembrar dessa preocupação, é normal, quando a gente começa a relaxar, vir as preocupações, e deixar que elas vão com a mesma facilidade que elas vêm, até que a nossa respiração possa ir soprando para longe toda inquietação que o nosso coração puder pensar nesse momento. Amado Mestre Jesus, que nos ensinou o caminho, nos mostrou a verdade e nos deu a vida. Pedimos que neste momento em que estamos reunidos em Teu nome para estudar o Teu Evangelho e a Tua mensagem, possamos aqui encontrar aquilo que viemos buscar. As luzes, as bênçãos, os fluidos que vêm direto de Deus, que derramam sobre nós, nos abençoando e protegendo, acalmando o nosso coração das inquietações, acalmando o nosso espírito de qualquer mágoa, lástima ou dor que estejamos sentindo, reforçando as paredes espirituais que nos protegem, abençoando os nossos familiares e entes queridos, as nossas casas, abençoando a nossa mente para mais uma instrução que vamos receber do mais alto. Com as graças do Altíssimo, que nos permite estar aqui, com a gratidão no nosso coração de podermos trabalhar em Teu nome, aqui estamos, entregues a Ti, querido Mestre Jesus, que assim seja. Eu vou pedir desculpa de antemão por algumas falhas que possam acontecer na voz, mesmo se eu tossir, sejam para vocês que estão aqui me ouvindo pelo microfone, ou para o pessoal que está de casa me ouvindo aqui pelo outro microfone, que às vezes é até pior, porque ele capta até mais do que esse aqui. Estou ruinzinho da gargantinha, né? Tenho aí, quem já me conhece de mais tempo, uma certa condiçãozinha que quando eu falo demais eu fico rouco, mas isso eu não deixo me parar, né, no trabalho de levar Jesus aos corações, porque afinal quando eu falo, eu escuto mais perto e eu consigo ter ele aqui no meu coração e vou aprendendo cada vez mais. Então nessa missão da comunicação social espírita, eu consigo encontrar o consolo, o amparo para o meu coração e poder devolver para o universo todas as bênçãos que eu recebo mesmo sem merecer. Me foi pedido para a gente estudar nessa noite de sexta, nesse tempo que a gente tem, um trecho do Evangelho de Jesus, chamado por alguns de o cisco e a trave no olho, por outros de o arqueiro e a trave no olho. Eu vou chamar de cisco, que fica mais aqui na nossa natureza de Minas, né? O cisquinho no olho contra a trave no olho, e a gente vai poder estudar esse ponto juntos, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec colocou no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, que é um capítulo muito interessante, assim como todos do Evangelho.
mas é bom de estudar, porque ali a gente encontra um pouquinho mais de consolo que a gente já começou a receber desde o começo do Evangelho, foi fortificado no capítulo 6, o Cristo Consolador, e em Bem-aventurados os Misericordiosos a gente começa a entender um pouquinho mais aprofundadamente a importância de viver as bem-aventuranças na nossa vida. Eu vou tomar permissão de vocês para ler o trecho que é retirado do Evangelho de Mateus. Mateus é um evangelista bem pedagógico, e eu gosto muito de pedagogia, sou casado com pedagoga, né? E Kardec, que é um grande pedagogo, reformador, né, do estudo na França e, por consequência, como discípulo de Pestalozzi, da nossa educação de hoje. E eu sou apaixonado pela essa pedagogia de Kardec, de Jesus e dos evangelistas, e ao longo da palestra a gente vai falar sobre isso. Mas ali é colocado no Evangelho de Mateus o seguinte trecho. Por que vedes um cisco no olho do vosso irmão e não vedes uma trave no vosso? Daqui a pouco eu continuo, vou começar nessa frase. O que seria esse cisco que Jesus quer dizer? Vamos pensar no sentido literal da palavra. O que é um cisco? Um cisco é algo tão minúsculo que a gente colocou o nome de cisco, né, no português, mas é algo tão minúsculo que às vezes a gente nem enxerga. Sabe aquela história assim, nossa, eu tô com um cisco no olho aqui, tá? Olha para mim. Aí a pessoa que vai olhar para você fala, não tem nada aí não, porque não dá para ver. Né? Mas a gente sente, porque quando a gente fecha a pálpebra, ele arranha. E o nosso olho, que é muito sensível, ele sente ali qualquer pequena impressão que esteja cutucando. Então, aquele cisco que está no meu olho, eu sinto ele, eu falo para a pessoa, assopra para ver se sai. Né? A pessoa sopra ali, né? Quando o correto deveria ser pingar um colírio, né? Colocar um hidratantezinho ocular, mas não, sopra aqui para ver se sai. Porque a gente está sentindo aquele cisco, mas a pessoa não está nem vendo. E o que é uma trave? Trave eu não preciso nem falar, né? A gente vive no país do futebol, então todo mundo aqui sabe o que é uma trave, porque a trave é o que faz o gol, né? Para eu poder acertar a bola, e se eu acertar a bola na trave, não tem gol, não é? Aí ninguém fica feliz, porque quando sai um gol, alguém fica feliz, alguém fica triste, porque sempre tem um torcedor de um lado e um torcedor do outro. Mas a trave, a analogia do futebol, tá ali, um poste colocado lá no campo, que o goleiro que está de um lado enxerga o gol lá do outro lado. Por quê? Porque uma trave é grande. Então, quando Jesus vem falar de trave e cisco, você pode entender que é o seguinte. Na época de Jesus, as coisas eram mais rudimentares. Jesus, por exemplo, era um carpinteiro, um artesão, que é filho de José, que era um carpinteiro. O carpinteiro mexe com o quê? Madeira. Uma trave é um pedação de madeira. Ah, Jefferson, mas a do gol é de ferro. Hoje, né? A gente tem a metalurgia já muito bem difundida. Mas provavelmente no início dos primórdios do futebol, que o futebol vem bem depois de Jesus, era feito de madeira. Só quem, assim como eu, que é de cidade pequenininha, sabe o que é um golzinho feito de madeira ali, que se você chutar muito forte a bola, quebra o gol e aí acabou a brincadeira. Mas era um pedação grande de madeira, uma trave, né, sendo um poste de madeira. E o que seria um cisco para uma trave de madeira? Quando a gente passa a mão num pedaço de madeira que não está polido, que não está ali laminado, o que acontece? Não solta a ferpa, cada um chama de um jeito. A ferpinha tem vezes que ela não é tão pequena que para tirar ela, quando a gente era menino, ia na mãe, entrou uma ferpa no dedo, ela vinha com uma agulha desse tamanho, a gente já ficava mais com medo da agulha do que da dor que estava sentindo no dedo, não queria que tirasse, aí não tirava, o que acontecia? Infeccionava, inchava, enchia de pus e ia virar um cravo, né? Quem é mais velho sabe o que eu estou falando. Eu não sou tão velho assim. Quando Jesus vai fazer uma analogia de uma trave e um cisco, uma trave e um arqueiro, a palavra é difícil mesmo, porque a gente quer falar arqueiro, né, do arco e flecha, mas é um arqueiro, um pedacinho, uma ferpa ou uma farpa daquele pedaço de madeira. Então, a gente já entendeu o que é a figura. Mas será que Jesus estava ensinando carpintaria para os discípulos? Será que ele estava ensinando para eles assim, ó, se lascar aqui vai sair uma ferpa, se você alisar esse poste ele vai ficar bonito? Não era isso. Jesus não veio para ensinar isso. Né? Poderia passar esse ensinamento? Poderia ensinar a gente a fazer um banquinho bonito, uma casa. Mas ele veio nos ensinar coisas do mundo espiritual. Então, quando ele diz
que primeiro era preciso que eu enxergasse o cisco no meu olho para depois apontar a trave no olho do outro, aqui ele está usando uma figura de linguagem, que são as parábolas que ele usa, para mostrar o seguinte: antes de apontar o erro do outro, o defeito do outro, é preciso primeiro eu entender os meus defeitos, os meus erros. Quando a gente aponta o dedo para o outro, estou nem falando que eu erro, eu apontei o dedo para o outro. Tem gente que aponta assim, tem gente que aponta assim, né? Vamos usar isso, esse aqui é até melhor. Aponta assim, por que esse aqui é melhor? Porque quando eu aponto assim, eu estou apontando para o outro um dedo. Para mim mesmo, 3 dedos. E um para Deus ainda. Ou seja, eu ainda mostro assim, ó, eu estou te julgando, estou te apontando e estou usando ainda Deus para acabar de acertar isso aí. Porque quando eu aponto assim, eu estou apontando 2 dedos unidos para a pessoa assim e 3 para mim ainda. Então, todo jeito, ainda tem mais para mim do que para o outro. Mas por que será que é tão mais fácil apontar para o outro, né? Vamos parar para pensar. Por que é mais fácil que eu mostre o erro do outro em vez de eu pensar no meu? Porque quando eu conto do erro do outro, o meu fica escondido. Sabe aquela história que alguma coisa quebrou e você fala assim, eu já estava assim quando eu cheguei? Ou quando a gente está numa praça, a gente está na pracinha, igual aqui passeando, aí você encosta numa coisa, ela quebra. Aí a gente vai lá, tenta colocar ela do jeitinho que ela estava, para que quando alguém chegar, vai encostar, vai quebrar, o outro vai pensar que foi ele. Talvez nem foi eu, foi o outro que fez, parou, eu fui lá, escorei, quebrou, eu fui lá, coloquei de novo, aí vai vir outro, vai escorar de novo, vai cair de novo, e aí nunca vai ser consertado, porque sempre tem alguém tentando tapar e jogar pro próximo. Não é assim que a gente faz? Essa é uma analogia, assim, bem cruazinha mesmo. Porém, e na vida? E no dia a dia? E na nossa consciência? Como funciona quando eu quero jogar para o outro as responsabilidades que são minhas? Porque é mais fácil também. Então, se eu sou uma pessoa egoísta, é mais fácil que eu aponte o egoísmo do outro, porque aí ninguém vai ter atenção para o meu, porque eu estou jogando o holofote no erro do outro. E aí, por algum momento, eu posso até realmente colocar o foco no outro e esquecerem do meu. Só que tem um problema, é que a gente pensa que os momentos passam e as pessoas esquecem. A gente esquece mesmo. Né? Aqui no Brasil, principalmente, a gente faz cada coisa e depois nem lembra que fez, né? Porque o brasileiro tem um jeitinho. Porém, aquelas pessoas que convivem conosco todos os dias, elas conhecem muito de nós, mais do que a gente pensa. E pensem que o Espiritismo vem deflagrar para nós o mundo invisível espiritual, de que nós somos um espírito encarnado num corpo e que quando partirmos, nós continuamos existindo. Então, todo mundo que já partiu antes de nós ainda existe, e se somos seres reencarnantes, aqui estamos nessa condição com alguns, mas já tiveram outros tantos que conosco estiveram, que também estão vivos, só que no plano espiritual, nos observando e vendo tudo que a gente faz. Aqui começa o primeiro ponto. Talvez eles estejam nos julgando, porque muitos que nos acompanham têm a vibração parecida com a nossa. Existem também os que nos acompanham tentando nos salvar, né, de nós mesmos, os nossos mentores, nossos anjinhos da guarda. Mas muitos que nos acompanham são aqueles desafetos. E ver o que eu faço, até mesmo quando eu acho que ninguém está vendo, é um problema. Porque nós, enquanto seres humanos, nós temos 3 carinhas. Tem uma carinha que eu mostro para a sociedade, para aqueles que não me conhecem, os que me veem a primeira vez. Essa carinha geralmente é a melhor que existe, porque nela a gente consegue ir moldando, e trabalhando, e mentindo, e construindo alguém que a sociedade quer ver. Porém, as pessoas vão nos conhecendo mais a fundo, vão vivendo mais no nosso convívio, e uma mentirinha depois da outra vai caindo, e aí eles conhecem minha segunda face, que é a face da minha personalidade, que é quem eu de fato sou. Então não adianta se eu construir muito bem essa primeira máscara, que na hora que as pessoas vão me conhecendo mais a fundo, aparece a segunda. Porém, existe uma terceira. Essa terceira, nós somos tão ardilosos que a gente esconde de todos. Tem pessoas que conseguem esconder a terceira face até dos que estão dentro de casa. Que essa face é a que está dentro de nós. E essa não tem como esconder de nós mesmos. E também não tem como esconder na nossa consciência.
Porque talvez a gente na rua faz uma coisa, em casa a gente faz outra, mas no íntimo mesmo a gente queria fazer o diferente. Então talvez na rua eu sou uma pessoa dócil, amável. Chego em casa, sou uma pessoa agressiva, mas no meu pensamento eu queria fazer a pior. Só que tem um detalhe. Nós estamos em evolução, nós estamos em aperfeiçoamento e todos nós estamos no mesmo barco. É aí que Jesus vem com o segundo trecho dessa frase. Deixai, ou como ele completa, né? Ou como dizem ao vosso irmão, deixai-me extrair um cisco do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Hipócritas! Removei primeiro a trave do vosso olho e vereis como extrair o cisco do olho do vosso irmão. Por que será que Jesus já põe na prática, né? Você que está aí querendo tirar o cisco do olho do teu irmão, por que você não vê primeiro a trave que está no seu? Porque muitas das vezes essas faces que a gente tem, nós estamos construindo ela tão bem para a sociedade, que eu já estou agora como muito bem validado pelo social, ajudando outras pessoas, de certa forma, a resolverem os seus problemas. E de vez em quando a gente encontra alguns exemplos disso aí na sociedade. Então, às vezes é uma pessoa, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor, não sou ninguém para julgar ninguém, julgo eu mesmo. Então, às vezes a pessoa me vê aqui no centro, e aí eu faço uma palestra, a pessoa fala, não, gostei da sua fala, e aí sai para jantar comigo, e aí eu faço piadinha. Eu sou um cara que gosta de contar piada, gosto de rir, eu sou um cara feliz e gosto que as pessoas ao meu lado estejam felizes. Aí fala, nossa, mas lá no centro estava tão sério. É claro, tem coisa que eu posso falar aqui, tem coisa que não dá para falar aqui. Eu brincava, né, quando a gente foi grampeado ali na hora que eu cheguei, né, coloca o microfone. Eu falei, a partir de agora não pode mentir, porque eu tô microfonado. Brincadeiras à parte, é isso. Só que enquanto a gente vai tentando ser melhor, se o outro também estiver tentando ser melhor e nós estamos no mesmo barco, nós vamos se autoajudando. Só que não adianta que eu tente ajudar o outro se eu não estiver tentando ajudar a mim mesmo. É por isso que Jesus coloca essa questão do cisco e a trave no olho, que é falando de egoísmo e mais nada. Porque é o nosso ego que tem aqui dentro que faz com que eu não esteja resolvendo o meu problema e queira resolver o do outro. Ou muito pelo contrário, queira apontar o do outro. É por isso que ele fala o seguinte, que primeiro resolve a trave no teu olho, depois vereis como poderá ajudar o outro a remover o cisco do outro. Ele não fala assim, ó, primeiro tira a trave do seu olho, depois aponta o cisco do irmão. Não, Jesus fala que você vai ver como você vai poder ajudar ainda. Porque é o seguinte, a partir do momento que nós começamos o trabalho de desbaste da nossa trave que tem nesse nosso olho, a lapidação do nosso coração, nós começamos a entender que de fato a vida é feita pela humildade e a evolução se dá por cada lascada que eu dou nesse meu coraçãozinho que está petrificado, cada martelada que eu dou nele para ir lapidando essa rocha firme que está ali, cheia de áspera, cheia de esporos, cheia ali de quinas, que eu vou transformando no diamantezinho, que é o que a gente tem que fazer, a evolução. E quando eu começo a fazer isso, eu começo a perceber que o outro também está nessa condição, está tentando também, e por própria reconhecimento de estarmos no mesmo barco, estarmos na mesma condição, a gente vai se ajudando, porque eu percebo que o outro está errando, porque eu também erro. É aquela história, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Kardec faz por nós um trabalho de casa, como um grande pedagogo, de perguntar para os espíritos, na questão 919 do Livro dos Espíritos, que eu peço licença para ler, que ele pergunta assim, ó, qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar na vida e resistir à atração do mal? Olha as palavras que Kardec usa. Qual o meio, primeiro, mais prático? Prática me implica em ação, em fazer. Eu tenho que fazer. Isso é prática. Então Kardec não está perguntando a teoria. A teoria a gente já sabe. A teoria já foi trazida aqui por vários profetas. Moisés tirou o povo do Egito para poder ser pessoas livres, para poderem se evoluir. Depois veio Jesus, mudou o costume de pensamento
dos hebreus, que era um costume de pensamento um pouco mais material para a espiritualização, transformou o Deus perverso que inundava toda a terra simplesmente porque ele queria reiniciar o homem, né, aquele trecho lá de Noé, num pai que nos ama, que nos perdoa, que quer que a gente evolua, que cresça. Aí vem o Espiritismo escancar as portas da imortalidade da alma, que nós somos espíritos que vamos continuar vivos depois que esse corpo perecer, nos mostra a justiça das aflições, do porquê que a gente sofre devido às sementinhas que plantamos no passado e agora temos que colher, e a gente ainda se sente no direito de ficar só na teoria. Que a gente acha que não precisa agir. Por isso Kardec coloca aqui o meio prático. Só que só a prática não resolve, o meio eficaz. Para quem estuda um pouquinho de português, ou se tiver aqui professora de português, vai falar talvez melhor do que eu, que eficácia é diferente de eficiência. Eu sei porque eu estudei administração e trabalho no mercado financeiro. Eficiência é quando a gente faz algo, né, independente do tempo que levar, que vai levar um caminho certo, que vai me gastar o tempo necessário, mas que eu vou ter um resultado bom. Agora, eficácia é um pouquinho diferente. Eu tenho que fazer rápido, eu tenho que fazer logo, tem que ser agora. Então, Kardec coloca primeiro movimento e segundo, ele coloca data para o movimento. Tem que ser agora. Então, qual que é o meio mais prático e eficaz para que eu, como homem, possa melhorar? Aí Kardec coloca nesta vida. Porque nós espíritas temos um problema. Porque quando a gente descobre que a alma é imortal e eu reencarno, fica muito mais fácil deixar para a próxima. Já viram que no Uber, para quem pega Uber, existe uma opção lá, deixar para a próxima? E aí o motorista de agora vai esperar. A família dele vai ficar sem comer, enquanto eu estou pagando na próxima. Né? Como se... Brincadeiras à parte, se nós espíritas sabemos que somos imortais, por que eu não deixo para recuperar na próxima vida? Será que eu já não tenho deixado? Vamos parar e ver como que a gente está hoje. Quais condições de vida nós temos hoje, porque foram desafios que nós mesmos escolhemos antes de reencarnar. Quais compromissos nós fizemos com Deus e conosco, com a gente mesmo, para essa vida. Será que a gente está os cumprindo ou será que a gente está deixando para depois? As mulheres vão saber me falar o quanto nós homens temos a capacidade de prorrogar as coisas. Porque não é porque vocês nos pediram para fazer algo que vocês têm que lembrar a gente de 6 em 6 meses. Nós vamos fazer um dia. Lá em casa eu sou campeão. Minha esposa fala assim, ó, pega tal coisa para mim, porque quem já conhece ela sabe que ela é baixinha. Pega tal coisa para mim lá, que é no alto. Aí passa 20 minutos e ela fala, pega para mim, eu já tô indo. Tô indo é a palavra. E a gente tá falando para Deus isso aí. Ó, você falou para mim que ia recuperar de tal coisa. Tô fazendo já, calma que tá indo. E aí esse tá indo, o que acontece com a coisa que eu tinha que resolver em casa? Um negócio que era desse tamanhozinho. Agora é um trem grandão para resolver. Porque a gente foi protelando. Às vezes era uma goteirinha no teto, agora tem um buraco, tá caindo água na minha cabeça. É isso que acontece quando a gente chega do lado de lá. Que a gente vai deixando. E aí chega um dia que as coisas que a gente está carregando aqui nas costas de pecado e problema e dificuldade que nós mesmos fomos acumulando, tá tão pesada essa mochilinha que a gente já não está conseguindo nem andar direito. E aí Deus nos perdoa sempre e fala, volta lá, meu filho, vai de novo. Mas dessa vez, tenta não deixar para depois. Aí a gente deixa de novo até o dia que aí vão ser me tiradas as condições de deixar para depois. Porque um dia o buraquinho que era uma goteira virou um buracão, o teto abriu todo, não tem jeito de dormir. E aí Kardec pede uma forma melhor de a gente melhorar nessa vida, ou seja, agora. E ele ainda acrescenta, de resistir o mal. Porque ele sabe que nós, enquanto seres em evolução, temos a tendência de escolher o caminho mais fácil, de escolher não fazer. Então os espíritos, de uma forma muito bela, talvez um dos trechos mais belos do Livro dos Espíritos, respondem assim, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Aí eu faço um ponto. O conhece-te a ti mesmo é uma frase que estava gravada no templo de Apolo em Delfos, lá na Grécia Antiga. Conhece-te a ti mesmo.
Estava gravado no pórtico de entrada desse templo. Ou seja, quando você ia entrar, estava escrito: conhece-te a ti mesmo. Para que as pessoas que fossem adentrar aquele templo para adorar o deus Apolo, primeiro pensassem em quem eu sou, se eu mereço estar aqui, do porquê eu estou aqui e o que eu vim buscar aqui. O que eu quero nesse lugar. Esse templo já foi destruído há muito tempo, ninguém sabe de quem era essa frase. O filósofo Sócrates foi quem foi mais a fundo nesse conceito, mas nem se sabe quem foi que a escreveu. Muitas das vezes a gente chega num lugar, vê coisas escritas, igual tem uma frase aqui: quem está na ordem não tem o que temer. Será que a gente sabe se a gente está ou não está na ordem? Será que eu estou na ordem de Jesus? Porque Jesus nos deu uma ordem: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Será que a gente tem amado? Ah, mas na ordem de Jesus é mais difícil de estar. Ele é o sarrafo lá em cima. Vamos pensar na ordem de Kardec. Kardec pediu: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Será que a gente tem amado o nosso semelhante? Será que a gente tem nos instruído? Será que a gente tem estudado? São reflexões para a gente fazer se a gente conhece de fato a nós mesmos. Só que Kardec, ele era um pedagogo tão mais tranquilo assim de saber que os seus alunos, que seriam nós, não entenderíamos fácil, porque afinal são eras e eras de reencarnações a gente não tem entendido, que ele vai fazer a pergunta 919A, ou seja, ele vai fazer um complemento para essa pergunta, e ele fala assim, ó: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Kardec foi humilde aqui, porque ele se colocou na mesma condição que a gente. E eu acho que a gente, eu estou batendo no microfone sem querer, falei que eu ia fazer isso. A gente não sabe a sabedoria inteira dessa máxima, não. Ainda não. Mas ele se colocou na mesma condição que a gente. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Ou seja, ele sabe que nós vamos ter dificuldade de olhar para dentro. É por isso que nesse trecho do Evangelho, onde é tirado essa frase de primeiro resolva a trave do teu olho para depois ajudar o seu irmão com o cisco dele, Kardec vai colocar no texto ali que se eu quiser entender o que eu preciso corrigir em mim, que eu me coloque sozinho, de frente a um espelho, e eu veja nesse reflexo não a mim, mas outra pessoa, e pense: se essa outra pessoa estivesse fazendo o que eu estou fazendo, qual seria a minha percepção? Qual seria o meu julgamento? Porque quando eu coloco as minhas atitudes no outro, aqui no nosso cérebro, isso aí já vai para as professoras de psicologia e para os psicólogos e os psiquiatras. Mas existe algumas questões dentro da nossa mente de alguns filtros, né? Um desses filtros é a capacidade do nosso ego de não ver direito as coisas que a gente mesmo faz. Talvez seja porque eu não me vejo. Aqui eu estou vendo todos vocês, mas de mim eu estou vendo meu braço, meu tronco, minha face, eu não consigo ver. Só quando eu vejo no espelho. E esse filtro, ele tem uma capacidade tão grande, inclusive, de dar uma tapeada na gente mesmo, de dar uma maquiada nas nossas atitudes, para que eu não sinta dor. Nosso cérebro tem uma capacidade imensa de busca por prazer e fuga da dor. É só pensar que, quando a gente está em casa, é muito melhor sentar na frente da TV, assistir um filme, assistir uma série, assistir uma novela, do que lavar a louça que está na pia suja. É muito mais fácil. Porque a gente quer essa busca por tranquilidade. E esse filtro que tem na nossa cabeça, quando a gente faz algo de errado, geralmente ele ameniza um pouco, pensando assim, ó: mas ele mereceu. Mas tal pessoa não merece da minha compreensão, é melhor que eu seja assim mesmo. Ou fulano, tão mais errado do que eu, o que tem eu fazer tal coisa? Geralmente, nós nos acercamos das pessoas que a gente gosta e das pessoas que gostam da gente. É muito mais fácil, eu reconheço. Só que, será que os nossos amigos, e principalmente os nossos familiares, eles falam pra gente de verdade o que a gente tem que melhorar? Porque muitas das vezes eles escondem. Eles preferem, o Jefferson é tão bom por certo ponto, esse errinho que ele comete dá para engolir. E isso é o segredo de todo relacionamento, gente. Não pensem que é só na casa de vocês que o homem e a mulher, ou
o homem com o homem, a mulher, não interessa, não estou falando do tipo de relacionamento, porque eu não estou falando nem principalmente de marido e mulher, eu estou falando de pai com filho, filho com pai, marido, esposa, esposo, o que for a formatação do teu lar, não é muito mais fácil que a gente cale algumas coisas para não ter briga? Eu, por exemplo, quando a minha esposa pede para fazer alguma coisa, eu nem falo essa questão que eu não preciso ficar me lembrando de 6 meses. Vou fazer daqui uns 2 meses. Eu falo para ela, tô indo, vai dar certo. Deixa comigo. Às vezes ela até faz, para evitar o problema, né? Ela já vai lá e faz o que ela pediu, assim a gente não briga. Meu avô contava uma história, quando era vivo e palestrante na casa espírita, e era o seguinte: a mulher, se eu já tiver contado aqui, vocês fingem que foi a primeira vez, já ri, tá, gente? Pelo amor de Deus, não deixa eu passar vergonha. Mas a mulher, o marido, na verdade, chega na esposa, velhinho, 70 e tantos anos, viveu a vida inteira junto, 50 anos de casado, e aí chega na esposa e fala: bem, comprei o nosso túmulo. Fui lá no cemitério, separei um do lado do outro, que é para nós passar a eternidade do lado um do outro. E aí ele foi lá mostrar para ela, falou: esse é o meu, do lado esquerdo. Esse é o seu, do lado direito. Quem for primeiro, deita aí e fica esperando o próximo. Aí ela fala: peraí, é errado. A vida inteira eu dormi do lado esquerdo, por que o meu túmulo tem que ser do direito? Aí ele fala: não, é porque a vida inteira eu quis dormir do lado esquerdo, só não queria te perturbar. Às vezes nós passamos a vida toda, com um probleminha desse tamanhozinho e não entende que talvez eu possa encontrar no outro a solução para mim. E a solução do nosso erro talvez seja nos enxergar, não nos enxergar no corpo do outro. Porque se eu me enxergasse no corpo do outro, eu viria os meus defeitos e não queria que o outro tivesse esses defeitos. Ou talvez se eu me enxergasse no outro, eu apagaria os defeitos que ele tem individual dele e por me enxergar nele, eu o perdoaria com mais facilidade. Porque aí, na continuação da questão respondida 919, vem, de fato, o texto mais lindo da codificação, que é escrito por Santo Agostinho. Que ele fala assim, nas minhas palavras, né? Nas dele ele fala muito mais bonito. Fazei o que eu fiz enquanto vivi na terra. Ao fim do dia, interroga a tua consciência e veja as tuas atitudes. Se por acaso tiver que corrigir algo, se coloque para corrigir. Se por acaso fez algo louvável, apegue-se nisso para ser uma pessoa melhor no próximo dia. E então, vá nessa forma corrigindo todas as arestas, aparando cada detalhe, para então ser uma pessoa melhor. Se a gente pudesse, se a gente fosse embora hoje, porque a gente sabe que a única certeza que a gente tem quando vem pra cá é que um dia a gente vai embora. Tem uns que vai mais cedo, outros vai depois. Se a gente falasse assim, ó, gente, vamos embora todo mundo agora. Eu acabei de descobrir aqui que a gente vai partir agora. Será que quando chegasse do lado de lá, se eu olhasse pro meu irmãozinho do lado e do outro, do da frente e do de trás, a gente poderia estar sentado na mesma sala? Será? Isso olhando aqui pro centro, que já é um lugar um pouquinho até mais qualificado, porque nesse momento nós estamos aqui estudando, enquanto alguém pela aí no mundo está fazendo alguma coisa errada. E nós, nesse momento, só não estamos porque nós estamos aqui no centro. E aqui fica um pouquinho mais difícil de fazer. Mas será que a gente mereceria estar do lado da pessoa que está do lado da gente? Essa já é a primeira analogia. A segunda, já para a gente ir caminhando para o finalzinho, que eu sei que meu tempo está quase. Será que eu teria coragem de olhar para Deus e falar que eu fiz a coisa certa? Nossa, eu estou no meio do barco junto com todo mundo. Porque provavelmente tem algo que a gente tem vergonha de ter feito. Mas não tem que se preocupar com isso. Porque ainda dá tempo de pedir perdão. Ainda dá tempo de se recuperar. Porque basta que eu faça que nem Santo Agostinho está falando. Que a minha consciência reconheça o meu erro e faça com que eu seja melhor. E aí, para terminar a palestra de hoje, muitas das vezes, nós pensamos do outro, que o outro é pior ou melhor que a gente, e não pensamos que talvez a cura para a nossa vida, para o nosso problema, para as nossas dores, possa vir da mão do outro. E aí eu trago uma reflexão. E se a cura da nossa vida vier pela mão do meu inimigo? Vier pela mão daquele que eu não desejaria ter do meu lado? Saulo de Tarso.
era um judeu tão convicto das suas crenças, estudava a Torá tão com afinco, que se achava juiz para perseguir os cristãos. Em nome de Deus, ele matava e condenava cristãos. E um dia, ele vai até Damasco para perseguir mais cristãos e cercear a palavra de alguém que trazia um descontentamento para os religiosos da época. E ele vê um clarão de luz. E esse clarão de luz o deixa cego e o coloca de joelhos. E então uma voz, do nada, fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo viveu a mesma época de Jesus. Ele provavelmente, pelas informações bíblicas, tinha 3 ou 4 anos a menos que Jesus, mas ele nunca viu Jesus de perto em carne e osso. E naquele momento, Jesus já tinha desencarnado. Nós, em conjunto, já tínhamos colocado o nosso Salvador na cruz. Mas ele já tinha se aparecido, se transfigurado, ressuscitado, cada um chama de um nome, mas ele tinha aparecido em espírito já para os discípulos, mostrando que nós somos imortais. E então Saulo, de joelhos, só pergunta assim: Senhor, mestre, o que quereis que eu faça? Porque ele reconhece que era Jesus comunicando com ele naquele momento, deixando o cego. E Jesus pede a ele: Saulo, entra aos portões de Damasco e procura por Ananias. Ananias era um pregador da cidade de Damasco, do cristianismo, que estava convertendo multidões. Jesus fala com Ananias. Eu sei que eu estou terminando, gente. Eu comecei um pouquinho atrasado, estou atrasando um pouquinho no final. Mas essa história é muito bonita e eu quero contar. Eu acho que vocês querem ouvir também, senão você já tinha me posto para correr. Ananias, Jesus falando com Ananias: vai chegar aí Saulo, lá de Tarso, e você o recebe. Ananias dá uma titubeada, porque pensa comigo, o cara que mata cristãos, que persegue aqueles que falam em nome de Jesus, está vindo bater na minha porta. O que a gente faria? A gente correria. Ananias tinha tanta fé que ele fala: tá bom, Jesus, vai ser difícil, mas pode trazer aqui. E Saulo vai até Ananias, e Ananias então percebe que Saulo precisava de ajuda, coloca as mãos sobre ele, e como se fossem escamas caindo dos seus olhos, sua visão é recuperada, e a primeira coisa que Saulo vê é Ananias. Desde então, Paulo foi um dos maiores percussores de Jesus, sendo considerado apóstolo, mesmo sem ter sido nomeado, porque ele mesmo se intitulou apóstolo Paulo, e a partir daí levou cartas a todos os povos, deixando a mensagem de amor que nós deveríamos estar seguindo. Quando que nós vamos perceber, em conjunto, eu mesmo, que a cura das minhas dores está no outro, está na caridade do outro? Se nós passarmos a ser mais caridosos, cada um, nós vamos ter um mundo melhor. Porque quando eu sou mais caridoso, quando eu me melhoro, eu faço caridade para mim mesmo, porque eu estou evoluindo. Eu faço caridade para o outro, porque nós estamos evoluindo. E por fim, eu fiz caridade para o mundo todo, porque nós estamos num lugar melhor. Que Jesus possa nos abençoar todos os dias. Fazer com que essa energia que a gente sente agora nesse momento perdure aí por muito tempo, para que a gente possa vir aqui de novo e reenergizar, recarregar as baterias e levar para o mundo essa energia maravilhosa. Que Jesus nos abençoe. Obrigado pelo tempo de cada um. Que assim seja. A prece. Então vamos aproveitar esse clima, fechar nossos olhos, elevar de novo o nosso pensamento a Jesus agora com a sensação de gratidão que nós estamos. Querido Mestre, obrigado por ser o nosso exemplo. Obrigado por nos perdoar e amar independente das mágoas, independente da vaidade, do egoísmo e da vingança que trazemos no coração. Gratidão por tudo que tens feito em nossa vida, por toda a energia que tem sido traga do Pai para o nosso coração, para o nosso lar, para as nossas vidas. Obrigado por cada livramento que temos, cada dia e cada momento. Obrigado por toda a força e energia que temos recebido para enfrentar os obstáculos que a vida vai impondo pelo nosso merecimento. Obrigado por podermos estar hoje um pouquinho melhores que ontem e que amanhã possamos estar ainda melhores. Que possamos abrir os olhos, enxergar a oportunidade da caridade, do perdão, da benevolência, da indulgência, de amar o nosso irmão. Que possamos
ir de pouquinho a pouquinho, galgando cada degrau dessa imensa escada de evolução, sabendo da importância de cada segundo em nossas vidas. Que essa luz permaneça conosco hoje, agora e sempre, que assim seja.